Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de funções é o seguinte: construa os gráficos das funções f, a função de a em b, sendo b contido no conjunto dos números reais, dadas pela lei y igual 1 menos x elevado ao quadrado, nos seguintes casos. Então, são 3 itens: item A, item B e item C. Para construir o gráfico, vamos precisar determinar os pares ordenados. Os pares ordenados serão determinados a partir dos elementos do conjunto A do item A. Esses mesmos pares ordenados serão utilizados para a construção do gráfico do item B e item C. Vamos reescrever a lei de formação y igual 1 menos x elevado ao quadrado, fazer uma tabela com os valores de x e y. Os valores de x, conforme já dito, serão obtidos a partir do item A, conjunto A, sendo que o conjunto A são os valores de x e o conjunto B, os valores de y. Então, da função de A em B, A corresponde aos valores de x, B, os valores de y que iremos calcular. Então, os valores de A serão colocados na coluna do valor de x. Então, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E para determinar o valor de y, vamos substituir para cada valor de x na lei da função. Por exemplo, o primeiro valor a ser substituído será menos 3, então vamos substituir x por menos 3. Então, será da seguinte forma: 1 menos o valor de x, menos 3 elevado ao quadrado, é igual a 1 menos 3 elevado ao quadrado, 9 positivo. Então, vamos ter o jogo de sinais, negativo com positivo, negativo. Então, será 1 menos 9 é igual a menos 8. Então, o primeiro par ordenado, x menos 3, y menos 8. Iremos fazer com os demais valores de x, da mesma forma. Então, 1 menos 2 elevado ao quadrado será igual a 1 menos 2 elevado ao quadrado é 4 positivo, 1 menos 4, o resultado menos 3. Então, o segundo par ordenado, x menos 2, y menos 3. Substituindo o valor de x novamente, agora como menos 1, então 1 menos 1 elevado ao quadrado, temos 1 menos 1 elevado ao quadrado é 1 positivo, então menos mais 1 será 1 menos 1 é igual a 0. O outro par ordenado, x menos 1, y 0. Substituindo x por 0, 0 ao quadrado é 0, então teremos 1 menos 0 será igual a 1. A seguir, substituindo x por 1, menos 1 elevado ao quadrado, temos novamente 1 menos 1 é igual a 0. Depois, substituindo x por 2, então 1 menos 2 elevado ao quadrado será 1 menos 4, 2 elevado ao quadrado é 4, o resultado menos 3. E por último, x igual a 3, então 1 menos 3 elevado ao quadrado, menos 9, 3 elevado ao quadrado é 9, 1 menos 9 igual a menos 8. Temos todos os pares ordenados. Agora, vamos inserir no plano cartesiano. Então, o primeiro par ordenado, x menos 3, y menos 8. A seguir, x menos 2, y menos 3. O próximo par ordenado, x menos 1, y 0. O par ordenado seguinte, x0, y1. Depois, x1, y0. Depois, x2, y menos 3. E x3, y menos 8. Portanto, o item A já está respondido. O gráfico referente ao item A é nesse formato, pois os valores do conjunto A são valores discretos, ou seja, números inteiros entre menos 3 e 3. Para construir o gráfico do item B, vamos observar o seguinte: agora temos um intervalo real, ou seja, todos os números reais entre menos 3 e 3. Então, a representação do gráfico, nós vamos interligar os pontos. Então, interligando os pontos, vamos construir uma parábola cujo domínio, ou seja, os valores do conjunto A, se encontram entre menos 3 e 3. Então, são todos os números reais entre menos 3 e 3. Diferentemente do item A, que nós só tínhamos números inteiros entre menos 3 e 3. Então, a diferença do item A para o item B é que meu domínio são números inteiros e no item B
meu domínio é o intervalo entre menos 3 e 3, todos os números reais entre menos 3 e 3. E nós os representamos por meio da interligação entre os pontos definidos no item A. Portanto, o gráfico do item B é o mostrado no vídeo. Para o item C, o que mudou agora é que agora o domínio, ou seja, o conjunto A, é o conjunto dos números reais, ou seja, infinitos números serão o domínio da função. A representação gráfica é estendendo, a partir do último ponto, o traçado do gráfico, simbolizando que o domínio é o conjunto dos números reais. Então, essa simbologia me indica que esse traçado segue para menos infinito e mais infinito, concluindo desse modo o gráfico do item C. Fazendo uma revisão dos conceitos apresentados, o primeiro gráfico, meu domínio são números inteiros entre menos 3 e 3, o gráfico fica nesse formato. No item B, o domínio é de menos 3 a 3, então são números reais entre menos 3 e 3. A representação é por meio da interligação dos pontos. E por último, o item C, o domínio é o conjunto dos números reais. Nós estendemos o traçado do gráfico a partir dos últimos pontos, tanto à esquerda como à direita. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.